Se você está pensando em comprar um notebook, você deve estar pesquisando bastante e provavelmente você está confuso com muitas coisas, como por exemplo, os nomes dos processadores, quantidade de memória RAM, um monte de notebook que tem por aí. E além de você estar confuso, eu vou te falar uma coisa. Existem muitos erros que você provavelmente pode cometer e que muitas pessoas cometem na hora de comprar um notebook. Por isso no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 6 principais erros que quase todo mundo ali comete na hora de comprar um notebook, que é muito bom você ficar atento para você não cometer também. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aí que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo também depois, no final do vídeo, não precisa nem comentar agora. Na verdade, nem precisa deixar o like agora se você não quiser. Vê o vídeo até o final, mas eu tenho certeza que eu vou te ajudar e quando eu te ajudar, eu só te peço que você deixe um like e comentar aqui alguma coisa aqui embaixo, como o notebook que você está pensando em comprar, ou se eu te ajudei, se eu não te ajudei, se você já cometeu algum erro desses aqui que eu vou falar para vocês. A primeira coisa que eu quero começar falando é sobre processador. Olha só, eu tô aqui na minha mão com esse notebook aqui. Esse daqui é o Asus VivoBook e ele vem equipado com o processador Ryzen 5 4600H. Já esse outro notebook aqui é o Acer Aspire 5. Essa versão minha aqui vem equipada com o processador Ryzen 7. Especificamente esse aqui é o Ryzen 7 5700U. Se eu te perguntar qual dos dois é mais potente, você provavelmente vai responder que é o Acer, porque ele tem um Ryzen 7 e esse daqui tem um Ryzen 5, certo? Errado. Por isso a primeira coisa que você tem que se atentar na hora de você comprar o seu notebook novo é a sigla no final do número do processador. Por exemplo, no caso do Asus VivoBook, ele tem um Ryzen 5 4600H. Sabe essa letra H no final? A letra H significa performance. Quando um processador tem um final H, significa que ele é para notebook e que ele é da melhor linha possível para notebook. Ele é o processador mais potente possível para notebook, daquela linha. Já no caso do Acer Aspire 5, ele vem com o Ryzen 7 5700U. Esse U no final que significa que ele é um processador de baixíssima performance, geralmente colocado em notebooks ultra finos, com muita bateria, às vezes colocam em notebooks até mais normais, como é o caso desse Acer aqui, que continua sendo um excelente processador para trabalhar e para algumas coisas, mas nem para tudo. Quando a gente coloca lado a lado, por exemplo, o Asus VivoBook consegue rodar, por exemplo, muitos jogos mesmo, coisa que o Acer não consegue. Mesmo o Asus VivoBook tendo um Ryzen 5, por quê? Porque o Ryzen 5 daqui é da série H, é um processador de alta performance, portanto ele é melhor até do que esse Ryzen 7 com o final U. Isso também serve para Intel, ok? Caso você esteja vendo um notebook com processador Intel, se ele tiver o final H, ele é de alta performance. Já no caso dos Ryzen também, se você estiver vendo um processador aí, um notebook com processador Ryzen com final H, ele é muito bom, é o melhor processador possível daquela linha para aquele notebook. Se o final for U, saiba que é baixa performance, para você comprar e não se arrepender, porque às vezes você vai comprar lá um notebook com Ryzen 7, e aí você vai ver que o final é o U, você já sabe que ele vai ser um processador fraco, ele não vai ser um Ryzen 7 normal. Isso acontece bastante, né? Às vezes a pessoa compra um notebook como esse só porque está escrito Ryzen 7 e quando chega tem a mesma performance de um i3, por exemplo, de um Ryzen 3. E aí a pessoa fica decepcionada, não entende por que não tá rodando as coisas, é por isso, porque o processador não é de alta performance. Inclusive, para você não ficar confuso, eu vou inclusive deixar uma ótima recomendação de notebook aqui barato, na faixa dos R$2.000 para vocês comprarem, que vai ser excelente tanto para rodar alguns jogos como para trabalhar e estudar. Já a segunda coisa que você precisa se atentar é em comprar notebooks com memória soldada na placa e principalmente notebooks com 4 GB de memória RAM. 4 GB de memória RAM, pessoal, já é muito pouco, não dá para fazer nada com 4 GB de memória RAM, você vai passar nervoso. Mas não tem problema nenhum você comprar um notebook com 4 GB de memória RAM, desde que esse notebook aceite upgrade de memória RAM, desde que dê para você fazer um upgrade nele. Acontece que alguns notebooks têm a memória RAM soldada na placa e não tem como fazer o upgrade. Eu aconselho que você evite comprar um notebook que não aceite upgrade. Existem alguns casos, como por exemplo o Asus VivoBook, que ele tem uma memória RAM soldada na placa e a outra memória RAM você pode trocar. Nesse caso é ótimo, é muito bom, porque dá para fazer o upgrade. Mas existem alguns casos de notebook que as duas memórias, né, são soldadas na placa e aí você não consegue fazer o upgrade. Então, se atente a isso, não compre notebook que não dê para fazer upgrade de memória RAM e não compre também notebook com 4 GB de memória RAM principalmente, né? Se você comprar com 4 GB de memória RAM, que às vezes está realmente muito barato, não tem problema nenhum, vai lá e compra outra memória RAM e faz o upgrade, porque usar um notebook só com 4 GB de RAM é muito pouco. A próxima dica é você entrar no grupo de ofertas, cara, que eu
fiz no WhatsApp e no Telegram, onde eu mando as melhores promoções de notebook. Se você tiver lá, você pode até mesmo falar comigo, principalmente no Telegram, mandar sugestões de notebook para mim, né, para minha equipe ficar ali de olho e mandar as melhores promoções. A gente manda sempre as melhores promoções, tanto de notebook, celular, videogame, tudo que é relacionado à tecnologia, só as melhores promoções no WhatsApp e no Telegram. O link também para você entrar nos grupos vai estar aqui na descrição. Já a terceira coisa que você precisa se atentar é quando você vai comprar um notebook e ele vem com Linux. Pois é, para algumas pessoas, as pessoas já entendem o que é Linux e o que é o Windows, né? São dois sistemas diferentes, sistemas operacionais. Algumas pessoas não entendem isso. E às vezes acontece da pessoa comprar um notebook porque está um pouco barato, chega em casa e ela não entende nada, porque quando ela abre o notebook está com um sistema todo diferente, não tem os aplicativos que ela quer usar, porque o notebook veio com Linux. Não tem problema também, caso você saiba instalar o Windows, às vezes é até bom você comprar com Linux, porque às vezes ele sai até mais barato. Mas você precisa se atentar, saiba o que você está comprando, não vai comprar um notebook com Linux sem saber que está comprando com Linux para você não se arrepender depois. E para você saber se está com Linux ou com Windows é muito fácil, é só você ler na descrição do produto, se ele está lá dizendo o sistema operacional, se está escrito Linux, às vezes está escrito, por exemplo, Linux Guta, que é a versão do Linux, ou às vezes está escrito o Windows 11. Ainda na própria descrição do produto, às vezes está assim W11 ou Win11. Você já sabe que esse notebook é com Windows. E às vezes está escrito Linux, logo na descrição, no nome do produto. Você já sabe que esse produto vem com Linux. Então, fique atento a isso, geralmente notebooks com Linux são mais baratos. Por que eles são mais baratos? Porque daí a marca não precisa pagar os direitos do Windows para a Microsoft, então isso cai um pouco o valor do produto. Mas aí quando ele chegar na sua casa, para você utilizar do jeito que você quiser, você vai ter que instalar o Windows. É um trabalhinho bem pouquinho a mais, mas algumas pessoas não querem isso, então fique atento. O quarto erro que as pessoas cometem na hora de comprar um notebook gamer agora é olhar apenas o número da placa de vídeo. Por exemplo, ele vai lá comprar um notebook gamer, ele vê um notebook com uma RTX 2050 de um lado, como é o caso desse daí que vocês estão vendo, o Lenovo Lock. E do outro lado, ele vê um notebook com uma RTX 3050, como é o caso desse aí que vocês estão vendo, o Acer Nitro V. Ele pega, pensa com ele mesmo e fala assim, qual que é melhor? Ou com 3050, óbvio, né? Ele é 3050, 2050, vou no com 3050. Mas nem sempre isso é verdade. Na verdade, existem até muitos notebooks, por exemplo, com RTX 3050, que um é muito mais potente do que o outro, porque existe algo chamado TDP. TDP é uma sigla para dizer quanto de energia a placa de vídeo daquele notebook usa, de um modo bem simples, né? Quanto maior esse TDP, mais energia aquela placa de vídeo do notebook usa e mais potente ela é. Por isso, às vezes acontece de, por exemplo, eu fazer um vídeo aqui para vocês do Asus TUF F15, ótimo notebook, esse aí que vocês estão vendo, com RTX 3050. E depois eu faço um vídeo, por exemplo, do Acer Nitro V, que também tem uma RTX 3050. Mas o Asus é muito mais potente. Por quê? Mesmo tendo o mesmo processador ou não importa o processador nesse caso, a placa de vídeo RTX 3050 do Asus tem o dobro de potência máxima do Acer Nitro V, porque ela tem um TDP muito maior. E às vezes acontece até mesmo de você comparar notebooks, por exemplo, com a RTX 3050 e outro com a RTX 2050 e o com 2050 ser tão potente quanto com 3050. Então não olhe só a sigla da placa de vídeo. Procure também sempre vídeos, eu sempre trago essa informação aqui para vocês em todos os vídeos que eu faço de notebooks. Pesquisa antes do vídeo do notebook, pesquisa na descrição do produto qual o TDP dele, qual o TDP da placa de vídeo e compare antes de você comprar para ver se você realmente está comprando mais potente ou se você só está comprando pelo nome, e daí não vai fazer muita diferença. A próxima dica, que é já depois que as pessoas compraram o notebook, é um erro que geralmente as pessoas cometem. Por exemplo, eu tô aqui com Asus VivoBook. Esse daqui é um notebook mais básico, né? Que não tem uma placa de vídeo dedicada, ele tem uma placa de vídeo integrada ao processador Ryzen que a gente tem aqui. As pessoas geralmente cometem o erro de não atualizar os drivers do notebook. E isso faz com que você perca muita performance. Às vezes o notebook da pessoa não está tão rápido, não está tão potente, não está rodando as coisas porque os drivers estão desatualizados. Se o seu notebook tiver um processador ou uma placa de vídeo, né, até mesmo uma placa de vídeo integrada da AMD, se for um Ryzen, por exemplo, você vai lá e instala o AMD Adrenalin, né, o software da AMD Adrenalin, esse aí que vocês estão vendo, que é simplesmente você instalar para atualizar todos os drivers do seu notebook e fazer com que ele fique muito melhor, sem travar. Também provavelmente ele melhora a performance do seu computador. Já se você tem um notebook gamer com uma placa de vídeo, por exemplo, uma placa de vídeo da Nvidia, né, uma RTX
Cara, vai instalar o GeForce Experience. Vai instalar esse aplicativo da NVIDIA, lá você vai fazer o login e vai baixar os drivers da placa de vídeo. É muito importante você fazer isso. Sempre atualize os drivers do seu notebook. O driver é o software que controla as partes físicas do seu notebook. Por exemplo, esse aqui tem um processador Ryzen. Para você atualizar o processador, deixar sempre ele atualizado, corrigir os erros, você precisa baixar esse software, que a gente chama de Drive, que é um software pro processador para deixar ele atualizado. Isso é muito importante você fazer. Por último, mas não menos importante também, falando de alguém que já comprou um notebook, é você utilizar o seu notebook com tarefas pesadas, como para trabalhar ou para jogar, fora da tomada. Muita gente não sabe disso, mas se você está utilizando o seu notebook, por mais potente que ele seja, esse daqui na minha mão, por exemplo, é um Galaxy Book 4 Ultra com uma RTX 4070, é um baita de um notebook muito potente. E às vezes a pessoa compra até um notebook potente, ou um notebook mais fraco, não importa. E aí ela vai jogar, vai trabalhar e o notebook não tá bom. Começa a travar, começa a ficar lento e provavelmente é porque ele está fora da tomada. Pois é, se você não sabia, para o seu notebook te entregar toda a performance, toda a potência máxima dele, ele precisa estar ligado na tomada. Você pode até ir no Windows, configurar tudo certinho, deixar a configuração mais potente possível, mesmo assim, ele só vai te entregar 100% da potência quando estiver ligado na tomada. Ele faz isso tanto para poupar energia, como também porque às vezes os componentes do notebook, como por exemplo a placa de vídeo, o processador, utilizam muito mais energia do que a bateria consegue fornecer. Portanto, ele só libera 100% da potência quando está ligado na tomada. Olha esse exemplo aqui, que vocês estão vendo de eu utilizando esse Galaxy Book 4 Ultra fora da tomada. Olha o FPS do jogo e no momento que eu conecto o meu carregador nele, olha só como o FPS aumenta muito. Então é muito importante, independente do notebook, se você vai utilizar para tarefa pesada, para jogar, para trabalhar, conecta ele na tomada e usa ele conectado na tomada para você ter a máxima performance. E não se preocupe, todos os notebooks hoje em dia são preparados para você deixar ele sempre ligado na tomada. Ele não vai quebrar, não vai dar defeito, a bateria não vai desgastar. Todos os notebooks hoje em dia já têm proteção para bateria e são feitos pensado nisso. Você pode utilizar 100% do tempo o seu notebook ligado na tomada, caso você queira, e você não vai estar desgastando o seu notebook. Mas é isso aí, eu quero saber de você. Qual desses erros que você já cometeu? Você curtiu esse tipo de vídeo? Você acha que é importante esse tipo de vídeo? Eu me sinto muito feliz se você me disser que eu te ajudei. Então realmente eu fico feliz demais. Então se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like, comenta aqui embaixo também para eu saber o que você acha de tudo isso, qual notebook aí que você já comprou, que você se arrependeu, ou qual erro desses aqui que você já cometeu, comenta aqui embaixo para eu saber, deixa um like, me ajuda demais, o link para você comprar as melhores recomendações de notebook vai estar aqui na descrição, assim como o meu grupo no WhatsApp e Telegram para você entrar, falar comigo e claro, receber as melhores ofertas. Tamo junto galera, valeu e falou!